Olá, boa tarde. Está começando agora o programa A Vida em Foco, o seu programa de todas as tardes aqui da Rede Evangelizar de televisão, trazendo muitas informações úteis para a sua vida. Eu falo ao vivo para todo o Brasil, via satélite, canal digital aberto para mais de 1.300 cidades e também estamos no YouTube TV Evangelizar Oficial. Hoje aqui no estúdio eu vou receber a bioterapeuta Bianca Drabowski-Chemin. Nós vamos falar sobre alertas de como você pode saber se uma terapia de todos os tipos está dando certo. Você também vai ver uma história emocionante de uma menina que está esperando um transplante de coração e pediu para ser feita a primeira comunhão. Você vai acompanhar comigo, é muito emocionante essa história. E na nossa culinária de hoje, você vai aprender a fazer um cookies com gotas de chocolate. Uma receita assim que agrada a todo mundo, não é mesmo? Então fique comigo, a Vida em Foco está começando. Eu não sei se você já fez algum tipo de terapia, tá? Tanto psicológica quanto aquelas físicas, né? Terapia mesmo para você melhorar movimento, enfim. Vamos falar sobre os tipos de terapias aqui, mas como saber se está dando resultado, se a gente precisa de repente mudar alguma coisa? E é por isso que a gente convidou hoje a bioterapeuta Bianca Drabowski-Chemin. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Tudo bem, Carol? Bianca? Tudo bem. Vamos começar dando uma pincelada geral em tipos de terapia, que são muitas, né? Para que a gente possa começar a abordar os sinais de como perceber se está funcionando. Pode ser? Pode ser sim. Então, Carol, na verdade, nós podemos trabalhar tanto com terapias de abordagem terapêutica, que são de conversa, né, de técnicas de conversa mesmo, né? De fala. Seria aquela mais psicológica, vamos dizer assim, né? Exatamente. Que é a psicologia mesmo. Exatamente. E também podem ser trabalhadas outras terapias que são de abordagem física, né? De toque. Que tem o toque. Exatamente. Eu gosto de explicar, assim, até detalhar um pouquinho mais dentro dessas terapias, né? Que tem algumas que unem, inclusive, a abordagem terapêutica de fala com os toques. Então tem essa mista também. Exatamente. Ah, que interessante. Então, dentre essas, eu gosto de citar algumas. Tem as barras de Axis, tem a psicologia, a psicoterapia, a psicanálise, tem nas técnicas um pouco mais corporais, a gente tem a descompressão tecidual global, a gente tem a reprogramação biomuscular, a reprogramação biológica. Olha só. Então, nós temos técnicas que estão trabalhando toda essa parte das emoções, desde traumas até situações difíceis de se lidar, né? E do dia a dia, emoções, sentimentos que são tóxicos, que vão ficando, se acumulando e a pessoa tem dificuldade de lidar com aquilo, né? E até mesmo comportamentos. Então, ansiedade, pânico, depressão, essas alterações, digamos assim, no comportamento, elas também podem ser trabalhadas dentro desse âmbito enorme de terapias, né? E o que você considera como um primeiro sinal para que a pessoa observe se está dando certo? Porque como tem esse número de terapias diferentes, eu imagino que também vá um pouco assim da adaptação de cada um, da preferência pessoal. Acho que não é só pela indicação, né? Acho que tem os casos que são mais indicados, mas também tem aquele nosso toque pessoal. E eu acho que essa pergunta, né, que eu jogo aqui para você, mas no teu nome aí, é para que a gente pense assim: como que eu sei se está na hora de procurar uma outra alternativa, se essa está sendo a melhor opção para mim? Então, que primeiros sinais, assim, que você diria que a gente tem que ficar alerta? Então, geralmente a pessoa tem alguma queixa específica quando ela busca uma terapia, né? E por vezes, então, ela vai abordando aquele tema e a avaliação, ela tem que ser feita tanto pela pessoa que está fazendo a terapia,
quanto em conjunto com o terapeuta, né? Se ela está sentindo diferença em relação àquele tema, se ela está percebendo diferenças no seu bem-estar, no seu comportamento. Então, a avaliação ela é um pouco subjetiva, mas ao mesmo tempo é muito fácil de perceber, porque a pessoa, quando ela chega com a queixa, é porque aquilo está incomodando. Então, quando está incomodando, ela começa a trabalhar e geralmente já é possível sentir diferença mesmo no início, né? Então, assim, às vezes, para algumas pessoas o processo é um pouco mais longo, para outras é um pouco mais rápido. E tudo também depende do que a pessoa está abordando. Né? Depende da complexidade. Exatamente. Tem alguns processos que eles, por natureza, já são mais demorados, né? Por exemplo, um processo de luto. Então, a pessoa precisa de mais tempo para elaborar aquilo e para dar conta dos seus sentimentos, das suas emoções, né? Mas em outras situações, às vezes é uma chavinha de virada de consciência. Então, ela está se vendo presa numa situação limitante da vida dela, né? Aquilo está incomodando, busca terapia, às vezes rapidamente consegue fazer essa virada de chave, sabe? Eu te pergunto porque, assim, eu não sou terapeuta, né? Mas de conversas mesmo com pessoas, eu vejo que às vezes a pessoa ela já conseguiu algo que ela queria, ela não percebe. Já aconteceu em várias conversas isso. E aí parece que você tem que jogar uma pergunta para ela, para que ela perceba assim, nossa, é verdade, eu já estou dando passos nesse sentido. Mesmo que ela, ela percebe na hora que a gente pergunta. Só que quando você colocou essa situação de algo mais complexo, né, algo que talvez leve um prazo maior para que a pessoa consiga ver de fato um resultado, ainda assim, eu acredito que algumas pistas podem ser dadas talvez bem sutis para que essa pessoa também não desanime, né? Porque, por exemplo, igual você citou um processo de luto, às vezes pode demorar, eu não sei, cada pessoa é de um jeito, mas às vezes pode demorar um ano, não sei. Exato. Se tem algum caso assim, pode acontecer? Sim, pode acontecer. E geralmente o luto ele dura pelo menos um ano, né? E ter esse apoio do terapeuta, porque o terapeuta ele é um facilitador, né? Então ele não vai estar dando o caminho, ele vai estar iluminando ali de alguma forma para que a pessoa escolha o caminho que é mais coerente, o que ela percebe que fica melhor para ela, que fica mais leve para ela. E isso também de acordo com a escolha das terapias, né? Por vezes, para algumas pessoas, elas vão se identificar mais com uma psicologia. Outras pessoas vão se identificar mais, por exemplo, com umas barras de axis, que nem sempre ela precisa ficar falando, né? Ela vai deitar na maca, vai receber o toque e vai estar auxiliando na liberação dessas emoções através do corpo mesmo, porque as emoções elas ficam alojadas no corpo. Né? Então, é sempre interessante estar trabalhando tanto essa abordagem de trazer para a consciência, quanto essa liberação do próprio corpo. E você acha que é válido para a pessoa que está em terapia perguntar para o terapeuta se existem outros métodos que se aplicariam para ela? Porque às vezes o terapeuta que está atendendo aquela pessoa é especialista em uma área, né? Sim. Que dificilmente você tem um terapeuta que atende em várias. E aí fica, de repente, a dúvida na cabeça da pessoa, mas será que essa pessoa ela vai me orientar para um outro caminho que não é aqui ela vai me ajudar? Sim, eu considero interessante sempre ter essa possibilidade, essa gama de possibilidade, né? Então, eu percebo que quanto mais, digamos, multidisciplinar acontece o trabalho, e isso pode ser terapeutas diferentes, abordagens diferentes. Eu acredito que mais se acelera o processo, né? Por vezes eu posso estar atendendo com uma determinada técnica e recomendar que ela procure, que a pessoa procure outra pessoa que tem uma outra técnica que eu percebo que também vai agregar. Entendi. Então, é muito válida essa somar as terapias. Como quando você está, sei lá, com uma dor, aí você procura um médico que é especialista, sei lá, em coluna, mas daí você vai ver, talvez não é coluna, é muscular, aí vai para outro especialista e assim vai. Exatamente, exatamente. Foi bem legal isso que você falou, né, do médico, porque as terapias, elas não anulam a medicina tradicional, né?
tudo se complementa. E às vezes a pessoa está tomando um remédio e está ali, né, com uma dor ou com um sintoma e fica só em cima desse sintoma, digamos assim, tratando o sintoma. Não abre as possibilidades para outras Exato, mas a gente respostas. percebe que o emocional ele está completamente envolvido com todos os sintomas. Então, estar fazendo esse trabalho com o medicamento e unindo com as terapias reforça esse terreno para que a pessoa consiga se recuperar ainda mais rápido, né? Ah, legal, legal. Isso é interessante, né? Porque daí pelo menos a pessoa sabe que ela tem outras portas para abrir, né? Exato. Que legal, Bianca. Muito obrigada, viu, pela tua presença aqui. O contato da Bianca é no Instagram, bianca.bioterapeuta. Você pode segui-la para mais informações também sobre terapias. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Agora você vai conhecer uma história muito emocionante de uma menina que tem o desejo de... Tinha porque já realizou, agora já dei spoiler. Ela tinha o desejo de fazer a primeira comunhão. Só que olha a situação dela. Ela está esperando ainda um transplante de coração. Então, olha, é de cortar o coração essa história. Vamos ver. Um sonho, receber a Sagrada Eucaristia. Sonho que parecia distante, já que ela está internada na UTI de um hospital infantil de Curitiba por causa de uma doença cardíaca. A pequena aguarda um transplante de coração, mas nem isso pôde impedi-la. E eu estando na capela, a irmã chegou lá. E eu chorando para ela, eu falei, nossa, irmã, o sonho dela era fazer primeira comunhão, crisma, tudo, e agora a gente vai ter que interromper esse sonho, pois ela ainda está no segundo tempo da Eucaristia, né? E a irmã, não, nós vamos realizar esse sonho dela. Ela falou, eu posso contar com você? Você confia em mim? Eu falei, confio, irmã. Ela, então deixa que eu vou resolver tudo. Em 3 dias a irmã resolveu tudo. E o sonho se tornou realidade. Toda a equipe do hospital se mobilizou para que isso acontecesse. Todo mundo queria fazer alguma coisa. Médico queria, enfermagem queria, técnico queria, todo o pessoal de hotelaria, irmã, precisa alguma coisa? Então isso é uma satisfação, porque não foi um desejo meu, foi um desejo da criança e toda uma equipe envolvida. É isso que é gratificante. A celebração, presidida por Dom José Antônio Peruso, arcebispo metropolitano de Curitiba, foi breve, por conta do estado de saúde da Gabriela. Seguindo todas as medidas de segurança, ela recebeu a tão sonhada primeira Eucaristia, um momento de muita emoção para toda a família. É a igreja que se une a uma filha sua, que precisa de um coração novo, mas precisa fundamentalmente da ternura de Deus, da proximidade da igreja e da solidariedade dos que creem com ela, Gabriela, e com a família. É por isso que eu vim aqui, para dizer a eles, familiares, aos que estão aqui para rezar com eles, que diante de Deus a derrota nunca tem a última palavra. A verdade da vida triunfará sempre, porque Ele é um Pai amoroso. A gente tenta preservar a alegria que as crianças teriam em casa, mesmo sendo de uma forma pequena. O psicológico é muito importante. Então, tudo que a gente consegue fazer para deixar um pouco mais leve a estadia da UTI, eu acho que não é só um a mais, é um dever nosso. Porque se a gente não cuida dessa parte também, a gente não tem como pedir que o corpo cure por completo. E na mesma ocasião, a Gabriela também foi crismada. O padrinho foi o próprio Dom Peruso. Gabriela recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Que a paz do Senhor esteja sempre contigo, querida filha. E eu posso falar, querida afilhada. Teve também uma homenagem de toda a equipe do hospital para a pequena, uma apresentação de dança, já que ela gosta de balé. No fim, Gabriela ganhou um coração, por enquanto apenas simbólico, mas que com certeza despertou a esperança no verdadeiro coração dela. Vai aumentar a fé dela e através desse momento a Gabriela vai ser curada. Eu tenho fé. Linda história, né? É de se dizer gratidão por essas pessoas ali do hospital, ali do Pequeno Príncipe, a irmã, todos, né, que se envolveram para realizar esse sonho da Gabi. E Dom Peruso, né, por acolhê-la como afilhada. Que bom, é muito bom ver esse tipo de reportagem, ver esse tipo de matéria.
né? Ainda mais falando que ela precisa de um transplante de coração. Olha, é Deus que vai agir mesmo, viu? É Deus que já está agindo. Vamos para um intervalo rápido. Na volta, culinária, cookies com gotas de chocolate. Você não pode perder. Portanto, volte com a gente. Estamos de volta com o programa Vida em Foco desta quarta-feira, dia 28 de outubro, trazendo para você o que você mais gosta nas suas tardes. Informação, variedades, receitas deliciosas como essa que você vai ver agora, receita de cookie, aquela bolachinha, né, redondinha assim, com gotas de chocolate, sabe? É isso que você vai ver agora. Olá, no Divina Receita de hoje eu vou estar fazendo as cookies de chocolate. Então são aqueles chocolate chips, que é aquela cookie famosa, cookie americana. São 220 gramas de farinha de trigo. Misturando nele, eu vou misturar então as partes sólidas das farinhas, né? O trigo, sal, meia colher de chá de sal, meia colher de chá de bicarbonato de sódio, e mais meia colher de chá também de fermento. Na batedeira, eu vou estar colocando agora a manteiga. Essa manteiga ficou fora da geladeira para ela ficar bem macia. Eu quero ela bem macia. Quando ela der mais branquiçada, eu já vou começar a unir os outros ingredientes. Em seguida, eu vou estar colocando os açúcares. Vai meia xícara de açúcar mascavo e meia xícara de açúcar cristal, aquele açúcar granulado. Açúcar cristal, já bato os dois juntos e deixo misturar um pouquinho. O ovo, é um ovo só. Agora o ovo, a gente nunca coloca direto na receita. Sempre quebra ele num potinho separado para ver se está bem fresco, se não está estragado, se não está passado. Já está tudo bem misturado. Vou colocar o extrato de baunilha. É uma colher de chá de extrato de baunilha. Começar a colocar a farinha de trigo. Eu não quero colocar tudo de uma vez só, porque senão vem aquela nuvem branca de farinha de trigo em cima de mim. Então assim, vamos colocar um pouquinho, bate, põe mais um pouco e batendo sempre na velocidade mais baixa da batedeira. A única coisa que está faltando para finalizar minha receita é colocar os chips de chocolate. São essas gotinhas de chocolate aqui. Eu não posso colocá-las na batedeira, então o que eu faço? Agora eu vou parar a massa e misturar elas na mão. Então aqui, ó. E agora é só juntar essas chipzinhos de chocolate e misturar. Então agora o que eu vou fazer? Vou estar colocando essa massa dentro de um papel filme, deixar ela descansar na geladeira por esse período. Quando eu estou fechando, eu já vou deixando ela exatamente como eu quero depois. Pronto, agora é a geladeira. Essa aqui tá por 36 horas, que é o ideal. Pode ficar um pouco menos, mas assim, 36 é perfeito. Então o que eu vou fazer? O forno está pré-aquecido, forno a 180 graus. Essas cookies assam rápidas. No tamanho que eu faço ela de um tamanho médio. Demora em torno de 12 minutos. Então como é que eu faço as bolinhas das cookies? Se for fazer com a mão, por ser uma massa amanteigada, acaba melecando muito a nossa mão, ela perde a temperatura ficando quente e a cookie vai esparramar muito rápido, ela não vai ficar tão gordinha. Então o ideal é que a gente faça em bolinhas para que a manteiga derreta no forno e ela pare no formato da cookie. O que eu uso? Embaixo da forma eu coloco um silpate, que é uma lâmina de silicone própria para não estar grudando. Quem tiver, ótimo. Quem não tiver, pode colocar um papel manteiga ou então um papel laminado, levemente untado com manteiga. As cookies não tem que ser perfeitinhas, todas idênticas. Então, não precisa se preocupar tanto com o formato. A minha, obviamente, vai estar mais fácil e vai estar mais no formato porque eu uso esse boleador. Mas se for com uma colher, se for enrolado na mão, não se preocupem tanto com a forma. Agora, forno.
O forno, quando eu falo pré-aquecido, ele tem que estar pelo menos de 15 a 20 minutos ligado antes da gente colocar as cookies no forno. Agora é só aguardar os 12 minutos, em torno de 12 minutos. A forma está muito quente, então o que a gente faz? Coloca elas em cima dessa gradezinha para elas resfriarem por baixo e por cima. Quem não tiver, não tem problema, mas tem que tirar da forma assim que tirar as cookies do forno. Então as cookies estão prontas, passaram os 12 minutos, vamos tirar do forno. Esse é o ponto que elas devem estar. A parte de baixo está começando a ficar bem douradinha e a parte de cima sem cor. Estão prontas para servir. E esta foi nossa divina receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Lembrando que esta e outras receitas você pode rever e compartilhar em nosso canal do YouTube TV Evangelizar Oficial. O recado agora é para os homens. Não sei se você que está me assistindo é homem, tá? Mas é para você mesmo o recadinho, tá? Porque eu sei que as mulheres que estão aí me assistindo sabem que os homens não gostam muito de ir ao médico, né? Dá um pouquinho de trabalho. Quem é mãe, quem é filha, esposa, sabe disso. Então, homem, olha, um alerta para você agora. Preste atenção nessa reportagem porque é importante que você cuide da sua saúde. Vamos ver. Qual foi a última vez que você procurou um médico? As mulheres com certeza vão responder que não faz muito tempo. Agora, quanto aos homens, a resposta é outra. O Marcos, por exemplo, fugia do médico. Um susto fez ele mudar de ideia. Tive um problema de anemia muito sério, devido a uma cirurgia que eu tinha também, né, que agravou ainda mais esse meu problema, uma cirurgia do intestino, de 13 anos atrás, e uma vida sedentária e de uma má alimentação. O pior é que as estatísticas comprovam que os homens não gostam de ir ao médico. No Brasil, quase 40% dos homens com até 39 anos e 20% com mais de 40 só procuram atendimento quando se sentem mal. Essa médica explica que a falta desse hábito é cultural. Já lá da nossa época das avós, tinha-se aquela crença que o homem ele era mais forte, ele era o provedor da casa, então ele não podia muito reclamar, tinha que estar sempre tudo certo, reclamar era coisa de mulher. Então a gente ainda carrega muitos vestígios da nossa cultura. Nós ainda temos uma prevalência de uma sociedade um pouco mais machista, onde o homem ele não é desde criança habituado a procurar. E também a menina, ela menstrua. Menstruando, ela precisa o quê? Fazer a consultinha dela no ginecologista lá desde a adolescência, então a mulher já vai criando esse hábito. Mas procurar o médico somente quando tem algo errado é um risco para a saúde do homem. Quando a gente pensa na saúde do homem, quais são as principais coisas que o acometem? A saúde mental, o estresse, as DSTs, a hipertensão, a diabetes, o câncer e o infarto. Todas essas a gente consegue trabalhar através da manutenção da saúde. Então, realmente, estar com seus exames regularizados, ver sempre a cada 6 meses ou pelo menos uma vez ao ano, fazer a reposição, identificar esses pequenos pontos e tratar antes que isso vire um diagnóstico de doença é fundamental. O ideal é fazer exames de rotina a partir dos 30 anos de idade, pelo menos uma vez por ano. Mas se você anda fugindo da consulta, comece a mudar alguns hábitos. Cigarro é mais prevalente no homem, o álcool é mais prevalente no homem também. Então, eliminar esses dois vícios, ou pelo menos diminuir em grande parte, ajuda bastante. A prática regular de atividade física, a manutenção de uma boa dieta, de uma atividade física regular e procurar se estressar menos. Com essas pequenas dicas, a gente já elimina uma grande parte das doenças que acometem os homens. O Marcos aprendeu que prevenir é o melhor caminho. Eu faço exames de rotina de 3 em 3 meses de sangue, eu sempre estou buscando ver se está tudo certo junto à minha médica. Sempre estou pensando assim, como é que eu quero estar quando eu tiver meus 70, 80, 90 anos. Então fica o nosso alerta, né, meus queridos? Como diz meu marido, olha, eu sempre rezo para que você não fique viúva. Eu sei, muito obrigada, né? Mas assim, a gente precisa também ir no médico, tá? Então, piadinhas à parte, se cuidem. Vamos ver agora o boletim do dia com a Riana Carvalho.
Olá! Vou mostrar agora um pedido de desculpa que quebrou a internet e, claro, o nosso coração com tanta fofura. Um menininho de 5 anos fez uma travessura que deixaria qualquer mãe irritada. Kevin Bueno fez uma compra de jogo no celular do pai. O problema é que o joguinho custava nada mais e nada menos que R$ 217. Daniele se surpreendeu quando viu o valor e a bronca veio. O que ela não esperava era a reação fofa que a criança teria. Vamos ver como foi. Por favor, respira fundo. Respira, respira, respira. Eu tô respirando. Respira, não grita, não grita, não grita. Por favor. Que graça, né? Moradores de São Gonçalo, Rio de Janeiro, mãe e filho mostraram que com amor a gente resolve tudo. Bom, quase tudo. Esperamos que Kevin tenha aprendido a lição e que Daniele consiga pagar a fatura do cartão com menos dor no coração. Braylin, de 2 anos, sofreu um acidente com a mãe enquanto elas viajavam. Assustada, a mãe Jocelyn contou que a criança não parava de chorar. Foi quando essa história que ocorreu em Utah, Estados Unidos, deu uma reviravolta. O capitão Kevin Lloyd, que chegou no momento do acidente, percebeu que a menininha segurava alguns vidros de esmaltes na mão. Foi então que a ideia veio: pedir para a pequena Braylin pintar as unhas dele e de seu colega Ellen. A pequena adorou a ideia e o resultado ficou muito fofo, além de ajudar ela a esquecer o que tinha acabado de ocorrer. Parabéns a Kevin e Ellen pela atitude. Até semana que vem. Cada história dessas crianças, né? Olha, aquela menininha calmando a mãe ali é pra cortar o coração da mãe. Nunca mais ela vai conseguir perder a paciência, nem que queira, sabe? Porque vai ficar na memória aquilo ali. Criança, ela mexe com a gente mesmo. Vou dar tchau pra você agora, tá? Eu volto com você amanhã. Fica com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.